A falta de organização pode acabar com a carreira e com a vida de alguém. E talvez eu esteja falando de você mesmo. Todos nós temos muitos objetivos na vida. Todos nós gostamos de sempre ter iniciativa, de começar algo novo, de colocar as ideias em prática, ideias que vão nos levar a alcançar nossos sonhos. Porém, muitas dessas ideias, muitos desses sonhos são abruptamente interrompidos pela falta de organização. Nada na sua vida vai para frente se você não se organizar. Não adianta nada você ter 1000 ideias, de repente na quinta noite você pensar que você deve começar um projeto na sexta ou na segunda e simplesmente chega segunda e você não começa. Ou adia para terça e chega na terça e você também não começa. E aí vira um eterno ciclo de procrastinação. Eu vou te dar várias dicas, vou te dar vários caminhos neste vídeo para você ser melhor organizado e principalmente para você evitar uma das maiores dores de cabeça que um procrastinador tem. A dor de cabeça de ter muita iniciativa, mas pouca acabativa. A única coisa que produz resultado na nossa vida, seja ela qual for, é quando você conclui algo. Se você tem a iniciativa de iniciar em uma faculdade, em um curso, show! Isso mostra que você quer fazer diferente, que você não está contente, de repente, com o lugar onde você está. Você quer subir um degrau a mais, você quer evoluir um pouco mais. Isso é louvável, isso é muito bom. Mas quando você não conclui o que você começa, nada muda na sua vida. Nada muda. Não adianta dizer simplesmente que, mas eu aprendi coisas novas. Beleza, você aprendeu coisas novas. Mas o que de fato mudaria a sua vida? Colocaria você num patamar acima. Será que seria apenas adquirir o aprendizado? Ou a sua ideia inicial era literalmente terminar aquele curso, terminar aquela faculdade, para literalmente mudar a sua vida, para viver em um outro patamar? Essa falta de foco, essa falta de organização na sua vida tem como vilão justamente a proatividade. Parece que é estranho o que eu estou falando aqui, parece que é algo idiota, sem sentido, mas não. Tem início na proatividade. Porque a proatividade, quando ela é moderada e você consegue dar andamento a projetos e você consegue concluir projetos, ela é muito boa. Mas agora, a partir do momento que você começa um projeto e começa outro e começa outro e não dá andamento a nenhum deles, a proatividade se torna, sim, um problema e um problema dos mais graves que existe. Não adianta nada você ser proativo se você não tiver o andamento, se você não tiver a conclusão. Então, identificando esse vilão, eu preciso me identificar. Qual o nível da minha proatividade? Será que eu não estou iniciando projetos demais? Eu tenho que entender uma coisa, eu sou um ser humano. Você não tem somente os seus projetos para tocar. Você talvez tenha um companheiro, talvez tenha filhos, tenha uma família, tenha um trabalho fixo, um emprego, coisas que você precisa administrar dentro de 24 horas que você tem num dia. Então, a segunda coisa, que a primeira é identificar a proatividade, a segunda coisa é você identificar se talvez você não está cobrando muito de si mesmo. Porque
nós temos apenas 24 horas no dia. Então, se você tem muitas demandas, talvez seja a hora de você parar e focar em uma delas. Focar em uma das demandas. Qual demanda que realmente vai mudar a minha vida? Se faça essas perguntas. Se pergunte qual demanda vai mudar a minha vida. Qual demanda realmente faz sentido eu continuar insistindo e que realmente eu vou ter resultados quando eu concluir essa demanda, esse projeto. E aí você começa a fazer a faxina. A faxina é o terceiro passo. Eliminar todas aquelas questões que você, de alguma forma, sabe dentro de você, lá no seu interior, lá dentro do seu coração, da sua mente, que você sabe que você faz apenas por capricho. Capricho próprio, pelo próprio ego, que na realidade não vai te dar nenhum futuro. Um projeto que de repente você iniciou, você viu que deu errado e você continua batendo cabeça naquele projeto, mesmo sabendo, mesmo tendo estudado, que já não tem como mais ir para frente. E este projeto está tomando o teu tempo. Está tomando o teu tempo que você poderia estar usando em algo mais produtivo, algo que realmente mudasse a sua vida, em algo que realmente fizesse a diferença. Aí depois que você faz essa faxina e você elenca as suas reais prioridades, aquilo que vai mudar a sua vida de fato, aí você faz um plano de ação. O que é um plano de ação? É você traçar um plano para que aquele seu projeto saia do papel. Para que aquele seu projeto finalmente vire realidade. Não adianta nada você ficar olhando somente para a meta a longo prazo. Você tem que olhar a meta a pequenos passos, a curtos prazos. O que eu tenho que fazer hoje que vai me fazer chegar mais perto da meta final? O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer essa semana que vai te deixar mais próximo de conseguir concluir de fato esse projeto, essa missão que você tem na sua vida? Aí, depois que você tiver todos esses dados, eu uso uma técnica que ela tem me ajudado muito, que é todo sábado ou todo domingo, eu não sei quando você termina a sua semana, mas todo domingo de noite, elenque 3 metas para a semana, de segunda a sábado. 3 metas que vão realmente fazer a diferença na sua vida naquela semana. Pegue 3 coisas e diz, ó, essas 3 coisas, se eu fizer essa semana, elas vão mudar o patamar da coisa. Elas vão fazer com que eu avance, com que eu dê um passo a mais na minha vida. Algumas questões que você estava procrastinando, que você estava empurrando com a barriga, elenque 3 prioridades, 3 focos para a semana, 3 metas. Às vezes são coisas bobas que a gente deixa de fazer por simplesmente não estar focado naquilo, ou por simplesmente aquilo não estar à nossa vista. Este é um dos outros problemas que a gente acaba esquecendo, que a gente acaba não ligando quando a gente esquece um projeto, quando a gente deixa um projeto de lado pela falta de organização. Tudo aquilo que foge da nossa vista, tudo aquilo que de repente você não tem um planner, que você não tem um quadro, que você não tem algo para se lembrar que aquela meta existe, acaba com o tempo sendo sobreposto por outras coisas mais urgentes, por outros acontecimentos que vão fazendo com que aquela meta vá ficando soterrada no meio a tantos apagões de incêndio que temos que fazer no dia a dia. Muitas vezes é algo simples que você tem que fazer e você não faz. Então eu te digo,
tire um tempo e faça. Faça o que tem que ser feito, coloque 3 metas para a semana. Esse foi o 5º passo, as 3 metas. E depois que você tiver toda essa organização, você tiver as 3 metas por semana, conseguir concluir elas e tudo mais, você vai ver como realmente a sua vida vai mudar totalmente. Porque você vai ser alguém muito mais esclarecido, muito mais focado, você vai viver menos estressado, menos ansioso, menos cavalo com as outras pessoas, porque quando a gente não tem organização na nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, elas acabam sentindo isso, porque nós talvez não percebamos, mas quando nós não estamos organizados, a nossa cabeça está a mil, a nossa mente ela está fervilhando, ela não consegue ter um foco, uma clareza. Mas a partir do momento em que a gente se organiza, em que a gente esclarece e faz todos os 5 passos que eu falei agora, parece que tudo se abre. E aí você confia que você tem um cronograma, que você tem um planner, que você tem um plano de ação para executar e que é só fazer o passo a passo, que nada vai atrapalhar, que você vai conseguir ter aquilo que você tanto sonhou, você vai conseguir chegar à vida que você tanto desejou chegar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que de alguma forma eu te ajudei a se organizar um pouco melhor, de repente ver algo que estava na sua frente e você não via, eu peço que você deixe seu like no vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima!